Olá, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao estudo da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, na unidade 3, Teoria do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que tem como objetivo específico conhecer as diferentes teorias da aprendizagem. Na unidade 3, iremos trabalhar 3 subtópicos: a epistemologia genética, uma concepção interacionista e suas implicações educacionais, segundo Piaget, concepções socio-históricas de Vygotsky e suas implicações educacionais, e a construção da pessoa, abordagem valoniana e implicações educacionais. Sendo assim, prezados educandos, nesta unidade iremos conhecer as principais concepções teóricas acerca do processo de desenvolvimento humano e de aprendizagem. Segundo a psicologia da educação, são concepções necessárias para a qualidade dos cursos de formação de professores. Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, eles se relacionam, pois devem ser estudados de forma integrada, assim como são constituídos em suas condições naturais e sociais. O estudo dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem pelo professor em formação tem o objetivo de auxiliá-lo na compreensão global do processo de desenvolvimento de crianças e de adolescentes, a fim de tornar mais rico e mais eficaz o seu trabalho em sala de aula, além de facilitar ao professor a verificação de dúvidas e dificuldades de compreensão dos alunos. E podem ainda proporcionar ao docente o contato crítico com a dinâmica escolar, os estudos de teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, pois apresenta aos professores um leque de orientações para que, em exercício de sua profissão, eles saibam selecionar aquelas que são mais cabíveis à sua realidade. Esta só poderá ser feita pela confrontação crítica das teorias disponíveis, no que concerne os seus pressupostos e suas abrangências, e, sobretudo, suas implicações para a prática docente. A passagem da teoria à prática, ela é complexa. Conhecendo seus alunos, é a maneira através do qual se dá o desenvolvimento no ambiente concreto, em que vivem, entendendo os mecanismos que propiciam e facilitam a apropriação dos conhecimentos e tendo consciência da importância da ação docente. A diversidade teórica caracteriza a psicologia e faz parte do seu processo histórico de construção. Cada teoria constitui um objeto de estudo de maneira diferenciada, assim como uma teoria poderá ser chamada de humanista se sua base conceitual filosófica há uma valorização do homem como uma entidade incomensurável. Neste sentido, a teoria de Carl Rogers sobre a aprendizagem significativa e a teoria de Henri Vallon sobre o papel do outro no processo de desenvolvimento, ambas as teorias elas são humanistas, embora seus objetos de estudo sejam diferentes. Vallon e Vygotsky, eles comungam da base filosófica do materialismo histórico, enquanto Skinner apresenta uma teoria empirista e positivista ao supor que o ambiente modela o homem por meio da experiência. Já Piaget, ele produziu uma teoria construtivista, pois defende que nem o ambiente e nem os organismos sozinhos promovem o desenvolvimento humano, mas sim o processo construtivo que se faz constante a inter-relação entre o organismo e o meio. Os principais teóricos de desenvolvimento da aprendizagem são Henri Vallon, Jean Piaget, Levi-Vygotsky e Sigmund Freud. Os processos de desenvolvimento humano e aprendizagem. Para Piaget, o conhecimento é o resultado de uma elaboração e construção pessoal de um processo contínuo de pensamento, que permite ao sujeito coordenar diferentes noções entre si, dando-lhes um significado e organizando e as relacionando com as outras já existentes. O conhecimento se desenvolve desde as rudimentares estruturas mentais do recém-nascido até o pensamento formal do adolescente. Piaget
procurava mostrar como e em função de que as estruturas se transformam e se tornam cada vez mais complexas. Os 4 fatores responsáveis pelo desenvolvimento humano, segundo Piaget: a maturação, que se refere à dimensão orgânica neurológica, a experiência como objeto de conhecimento, que diz respeito do exercício e a experiência que o sujeito adquire na ação sobre o objeto, a transmissão e interferência social, que pode ser percebida através das variações na Idade Média, em que as estruturas correspondem a determinados estágios de desenvolvimento e seriam esperados, a equilibração progressiva, como fator que influencia o processo de desenvolvimento. Os processos de desenvolvimento cognitivo se dão através de 4 estágios que Piaget classifica em sensório-motor, que é de 0 a 24 meses de idade, o período ou estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos de idade, o período de operações concretas, de 7 a 11 anos de idade, e o período de operações formais, que inicia-se aos 12 anos de idade. Segundo Vygotsky, a compreensão de Vygotsky sobre o indivíduo humano é pautada sobre a sua vinculação com a sociedade e o contexto histórico. A sua concepção é comumente conhecida como socio-interacionista ou ainda histórico-cultural. Para Vygotsky, as funções psicológicas são de origem sociocultural e emergem de processos psicológicos elementares de origem biológica, através da interação que a criança realiza com os membros mais experientes de sua sociedade. Os níveis de desenvolvimento segundo Vygotsky. Nível do desenvolvimento real se refere às conquistas já efetivadas pela criança. O nível de desenvolvimento potencial se refere às capacidades a serem construídas, a criança realiza através da colaboração com os outros. E a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que ela é capaz de realizar sozinha e aquilo que ela só conseguirá realizar com a ajuda dos outros. Segundo Henri Vallon, as principais ideias de Vallon propõem o estudo da pessoa completa, tanto em seu caráter cognitivo quanto afetivo e motor. Em uma perspectiva interacionista, ressalta a importância das influências sociais e psicológicas no desenvolvimento humano, e o processo de aprendizagem é dialético. Não existe verdades absolutas, apenas direções e possibilidades. Estágio de desenvolvimento humano segundo Vallon. Impulsivo emocional, do primeiro ano de vida, predomínio da afetividade que orienta a vida do bebê. Sensório-motor, aparece a aquisição da marcha e da apreensão, que dão à criança maior autonomia na manipulação dos objetos e vai até os 3 anos. Personalismo, desenvolve a consciência de si mesmo mediante as interações sociais e vai dos 3 anos aos 6. Categorial, os processos intelectuais dirigem a interação da criança para o conhecimento e para a compreensão do mundo. Predominância funcional, ocorre nova definição dos contornos da personalidade, questões morais, existenciais são trazidas à tona. Vallon e o papel da emoção. Vallon enfatizou o papel da emoção no desenvolvimento humano. Todo o contato que a criança estabelece com as pessoas que cuidam dela, desde o nascimento, são feitos de emoção e não apenas de cognições. Ele nos traz 4 elementos. A afetividade, que possui um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa, pois é por meio dela que o ser humano descobre seus objetivos e valores. O movimento, as emoções organizamos espaços para o movimento. A motricidade tem um caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto quanto pela maneira que ele é representado.
Formação do eu. A construção do eu depende essencialmente do outro. Emoções. Ajuda o ser humano a se conhecer, tendo como exemplo a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Como vimos nessa unidade, a escolarização tem uma importância imensa no processo de aquisição de conceitos científicos, razão pelo qual podemos dizer que a escola é fundamental para que os sujeitos pensem de modo mais elaborado. Daí a necessidade do estudo crítico das teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem pelo professor, para garantir seu sucesso em sala de aula. Para que possam aprofundar os seus estudos com material disponibilizado na plataforma da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, fazendo a leitura do fascículo nas unidades 4 e 5 e material complementar. Bons estudos e até a próxima unidade.